A gente vai dar início ao nosso encontro de hoje. O tema é a memética, desde as teorias do Richard Dawkins até a memética pós-internet, que são coisas bem distintas, né? Então, a gente vai apresentar essas principais teorias. A gente tem trabalhado e tem batalhado para que a Escola de Comunicação, né, tenha um campo de estudos da memética mais, enfim, melhor constituído. A gente sabe que hoje a referência no Rio de Janeiro é a UF, com o Museu dos Memes, com as pesquisas do Victor Chagas. Aliás, acabaram de lançar um livro, ele está por aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é justamente a cultura dos memes. Tem vários textos dessas teorias mais, enfim, históricas, né, fazendo um pouco a arqueologia da teoria e algumas análises concretas de estudos de caso. Então, a gente vai ter um pouco essa dupla função aqui hoje, apresentar as teorias e entrar nesse entendimento mais genérico, né, do meme, da memética, pós-internet. Então, é isso. Pode começar, Pedro. Olá, gente. Bom, a Ivana já iniciou um pouco minha apresentação. Meu nome é Pedro Lauria. Eu fiz mestrado na ECO com a Ivana como orientadora. A gente trabalhou muito na parte das relações em redes sociais. Eu trabalhei com questão de movimentação social em redes, em comunidades virtuais, e se acaba trabalhando também com a parte da memética dentro disso. Vamos lá. Para a gente apresentar o início da memética, a gente primeiro precisa iniciar onde esse conceito surgiu. Então, onde surgiu o conceito de meme. O conceito de meme vai surgir em 1976, 1977, no livro Gênio Egoísta, de um biólogo chamado Richard Dawkins. E no Gênio Egoísta ele vai trazer algumas ideias bastante polêmicas e que eu considero bastante corajosas e interessantes, principalmente para a época, em que ele vai falar que nós somos corpos movidos pelo gênio. Ele vai dar uma visão muito determinista, basicamente, das espécies, falando que todo ser vivo é apenas uma máquina movida pelos genes, cujo objetivo é replicar os genes, reproduzir os genes. E aí, num dos últimos capítulos do livro, ele vai fazer um si. Ele vai fazer um puxadinho mesmo. Vai perguntar. Vai se perguntar e falar: eu acho que existe um segundo replicador na natureza. E esse segundo replicador seria o meme. E o meme, aí, quando ele surge, então, ele é uma correlação, uma analogia com a palavra gene. Ele diz que os genes seriam unidades de herança biológica e o meme seriam unidades de herança cultural. Ou seja, tal qual existe o gene para falar falando dentro da genética, o meme traria esse novo campo que seria a memética. Se fosse resumir o que ele discute em uma frase dentro do Gênio Egoísta, seria que a transmissão cultural é análoga à transmissão genética, no sentido em que pode dar origem a uma forma de evolução. Então, ele vai falar como a informação vai evoluir quase que numa correlação com a própria genética. Aí, para isso, eu trouxe um exemplozinho que eu gosto muito, que discute um pouco como é que se dá essa correlação. E se aplica muito ao meu trabalho dentro da geografia. Não sei se todos sabem, mas a espécie humana vai surgir ali no meio da África, vai surgir ali numa região subsaariana, abaixo do Saara. E o Saara, até 4, 5 mil anos atrás, era um oásis verde, era uma paisagem possível de ser vivida antes de se tornar um deserto. A desertificação do Saara vai vir há 4 mil, 5 mil anos atrás. E o que acontece? A população humana que surgiu na região subsaariana, ela vai atravessar o Saara, vai chegar até aquela região que hoje a gente chama de Maghreb, e desde 4 mil anos para cá, esse oásis verde que permitiu uma ponte entre o Maghreb e a região subsaariana se tornou um grande deserto. E durante 4 mil anos, essas populações ficaram basicamente separadas umas das outras. Biologicamente, geneticamente, isso vai se dar por uma mudança até mesmo étnica, né? Da pele do negro mais retinto até o que a gente tem como etnia árabe. Só que culturalmente também vai haver essa divisão depois de 4 mil anos. Inclusive aqui uma
divisão, inclusive, religiosa, com a predominância do Islã hoje no Maghreb. Então, isso seria um exemplo, e dá para entender de onde vem um pouco da polêmica, do que o Dawkins vai falar, de que existe uma correlação entre mudanças genéticas e mudanças meméticas. Então, o meme seria esse segundo replicador na natureza. E todo o ponto de vista do Dawkins, tudo que o Dawkins vai trazer como biólogo, é essa ideia de que os seres humanos são receptáculos. Receptáculos cujo único objetivo seria ser transmissores desses genes e agora desses memes, dessas unidades de informação. Então, ele dá primazia à informação, à cultura, como objeto de, não só objeto de estudo dele, como também como essa unidade fundamental, esse replicador fundamental, que tem como objetivo se espalhar pelo mundo. Bom, transmissão, e aí acho que aí começam a surgir as coisas bem interessantes que o Dawkins vai discutir. Ele vai enunciar junto com a teoria memética. Quando ele fala que a gente tem replicadores, replicar é um ato que está falando de transmissão. E a ideia, a base, é que transmissão necessariamente incide em evolução. Quando eu trouxe eu não sei pronunciar o nome dele, nunca soube, acho que é Heiliger, não sei, que quando um replicador é transmitido, seja ele ou gene ou meme, ele fica à mercê da recombinação genética ou memética e da mutação. Isso a gente vê claramente quando a gente tem um filho, por exemplo, que a gente vê que ele não é uma réplica idêntica dos seus pais. Nunca. Seja por uma recombinação genética entre o pool genético dos pais, seja por uma mutação, não importa. Para a informação, seria a mesma coisa. O melhor exemplo que eu posso dar seria um jogo de telefone sem fio. Eu trouxe um memezinho para falar de memes, né? Um metameme. Vamos supor que o Papa Bento falasse que Lutero fez uma pergunta pertinente. E aí, depois de muita passagem de informação, aí no final chegaria alguém falando Bento XVI agora é crente. Que, claro que ele está brincando com uma coisa do som, pertinente, crente, mas ele está falando sobre como, às vezes, e aí até uma figura papal vai dar uma declaração, e essa declaração vai sendo deturpada com o tempo, e muitas vezes o que vai chegar em algumas pessoas é uma informação completamente diferente da sua fonte original. Se a gente aplicar isso a grande escala cronológica, a gente consegue fazer duas árvores. A gente consegue fazer tanto uma árvore genética de qualquer espécie, e aqui a gente está com uma árvore genética humana, né, desde do início da primeira espécie que vai chegar no Homo sapiens, no Homo neandertal, enfim, e, por exemplo, uma árvore genealógica, e aí eu trouxe de denominações cristãs. Vai surgir ali da palavra de Jesus Cristo, aí ele coloca a igreja primitiva, 33 depois de Cristo, lembrando que o próprio Jesus Cristo ele já vem do judaísmo, né? Ele era judeu, e aí evolui para a igreja católica romana, vai entrar em reforma protestante, e olha só que como a facilidade de transmissão de informação a partir da imprensa e depois a partir da mídia vai crescendo, né? Vai chegando ali em 1600, 1700, 1800, o número de ramos dessa árvore também vai crescendo. Então, cada vez, quanto mais transmissão se tem, mais mudanças se tem, como se fossem novas espécies. Podem ser novas espécies humanas, podem ser novas espécies de religião. Então, a correlação fica bem clara com essas duas imagens. Vamos evoluir um pouquinho essa discussão. O Dawkins ele nunca vai ficar muito tempo preso dentro da ideia de meme. Ele vai lançar essa ideia em 76, 77 e depois ele vai se dedicar muito a uma batalha anti-religião, que até hoje o Dawkins é muito conhecido pela briga dele com a religião institucionalizada, inclusive virando um meme por conta disso. Mas quem vai pegar esse debate do Dawkins e vai colocar um pouquinho mais de profundidade vai ser a Susan Blackmore, no livro dela, The Meme Machine, de 99, em que ela vai definir que o meme seria, então, uma instrução para realizar comportamentos que seriam passados para frente por imitação.
vai falar que o grande diferencial do ser humano é a sua capacidade de imitar os outros. E aí, quando ele quer dizer imitar, ele quer dizer como a gente aprende, por exemplo, a andar imitando pessoas que andam, a gente aprende a falar imitando pessoas que falam, a gente aprende a ser católico imitando provavelmente nossos pais, ou nossas escolas, ou pessoas, amigos, colegas que são católicos. Então, como a imitação vai ser essa capacidade primordial de passagem de informação. Lembrando sempre que não significa que a gente vai ficar num sistema fechado em que as coisas não mudem. Elas mudam, porque toda vez que você imita, toda vez que você transmite, você recombina, aquela informação também pode mutar, ela muda. Então, para sintetizar essa ideia, eu gosto de falar que é um sistema de transmissão, você transmite, depois assimilação, a pessoa vai pegar aquela informação para ela pode reter aquela informação, e depois que ela retém, ela pode expressar. E aí, então, a fonte transmite, o outro receptáculo assimila, retém, e aí passa a ser também uma fonte, um vetor, e expressa. Ela vai trazer também que, além da transmissão, o grande salto memético do homem vai ser a sua capacidade de armazenamento, que seria, então, primordialmente, né, a princípio, seria o desenho e a escrita. Quando a gente aprendeu a desenhar nas paredes das cavernas, os desenhos rupestres, ou quando a gente começou a escrever, a gente saiu da necessidade de ter um corpo biológico humano para transmitir nossas ideias. Você não precisa mais de alguém para te passar uma ideia para frente. Você simplesmente pode escrever essa ideia, entregar essa ideia e passar essa ideia para frente. Com a evolução da nossa capacidade de armazenamento, também evolui a nossa capacidade de transmissão. A gente começa a armazenar ideias em papiros, em manuscritos, livros, gravações. Hoje a gente grava em hardware, hoje a gente grava na nuvem e transmite também pela nuvem. Isso permite algumas coisas. A primeira coisa que ela permite é que você não precisa, então, mais do corpo biológico para passar uma informação para frente. Eu posso ter uma epifania, uma ideia genial, colocar ela na nuvem, morrer, e algum dia alguém vai acessar lá na nuvem, vai pegar aquela ideia e vai passar ela para frente. Dá para imaginar como isso foi um boom nos primórdios da humanidade considerada histórica. Quando a gente coloca isso na capacidade de escrita. Você não precisa mais levar o professor para ensinar alguma coisa a quilômetros de distância. Você pode levar um livro, um manuscrito feito por ele. Não é à toa que hoje a gente tem acesso, por exemplo, à ideia dos filósofos gregos, por conta dessa capacidade de armazenamento. Se fosse único exclusivamente passado por oralidade, muito provavelmente as ideias de Platão, Sócrates, Aristóteles ou qualquer outro pensador seriam muito mais deturpados do que provavelmente elas já são, porque se passaria pela oralidade. Bom, a ideia, então, é que o indivíduo vai deixar de ser condição indispensável para a transmissão, porque agora a gente consegue armazenar informação. De fato. Isso aí é extremamente importante para essa evolução. Agora vamos trazer as críticas à memética, né? Principalmente esses dois autores, o Dawkins e a Blackmore. A primeira é que ela tira a agência do ser humano, né? O ser humano, ele, dentro dessa teoria, se a gente pegar a teoria como ela é trazida de fato, ele se torna apenas um receptor e transmissor de memes. Isso traria, em teoria, né? É por isso que ela é muito criticada por muita gente que passa ali, principalmente uma parte superficial da memética, que ela vai trazer uma perspectiva completamente casualista aos processos sociais. Ou seja, se a gente vai estar discutindo o marxismo dialético e a importância dos processos sociais nas mudanças humanas, ele se torna apenas uma casualidade de transmissão de ideias dentro de uma perspectiva memética original, vamos dizer assim. Ela é amoral, então, se é uma ciência que ela está focada na transmissão, na assimilação, na mudança das informações, não importa para ela o conteúdo das informações. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo do alastramento do fascismo na Europa, ele vai ser estudado de acordo com o sucesso de transmissão e replicação. Ou seja, uma célula neonazista hoje seria vista como um caso bem sucedido da passagem da ideia nazista na Europa ali em 1945, após a morte do Hitler. Por que a ideia nazista conseguiu
passar durante o tempo, e hoje ela ainda consegue infectar alguns grupos pequenos, né? Qual é o sucesso dela aí? Então, dá para pensar em aplicações complicadas da memética. E ela vai falar, né, tal qual, Dawkins não, a Blackmore fala isso, tal qual a bactéria ou uma espécie, ela não é inerentemente ruim, nem boa. Então, uma ideia também não seria. Ela, no máximo, pode ser prejudicial a determinados grupos humanos. E a terceira, e a crítica que eu acho mais interessante para quem se debruça pelo campo da memética, seria a dificuldade de definição do que é um meme, porque é muito aberto. E aí eu vou pegar o exemplo que o próprio Dawkins dá na segunda edição do Gênio Egoísta, que é perguntar: a Nona Sinfonia de Beethoven é um meme? É um meme. Ode à Alegria é um meme? Para quem não sabe, Ode à Alegria é uma das partes da Nona Sinfonia de Beethoven. Ele vai falar: a Ode à Alegria também é um meme. Aí ele vai diminuir ainda mais. Uma nota musical é um meme? É. Pô, então qual é a classificação? Porque o gênio eu consigo definir como uma unidade. Não tem como ser outra coisa. Não dá para ser maior, não dá para ser menor. É aquela escala ali. Agora, um meme pode ser a cultura, uma religião, pode ser a Nona Sinfonia de Beethoven, pode ser a Ode à Alegria, pode ser uma nota musical. Tudo seria um meme. E a Blackmore vai tentar definir isso, colocando que toda informação imitável seria um meme. Então, né, se a gente for estender um pouquinho isso, tornaria a memética um campo abstrato e difuso. Pô, se tudo é um meme, o que eu estou estudando? Tudo. Bom, vamos trazer o contraponto que é... Bom, a gente está, então, se debruçando sobre essa teoria, por quê? Porque ela traz coisas interessantes, traz coisas importantes. Vamos lá, vamos a elas. A primeira, que eu falei que eu brinquei que era o spoiler da Ivana, é que a memética ela traz uma reconfiguração do olhar. Eu adoro uma definição do Dennett de 91, então, assim, pré-Blackmore, que ela fala que a memética dawkiniana seria a possibilidade de falar da cultura sobre o ponto de vista da própria cultura. Ou seja, trabalhar as ideias a partir do quanto elas são bem-sucedidas em se replicarem, como se o foco das ideias fosse se replicar de fato, né? Toda ideia teria como objetivo dela se replicar, porque ela é um replicador, tal qual todo gene tem como objetivo se replicar, porque ele também é um replicador. Então, a gente foca menos no conteúdo das ideias e mais nas taxas de disseminação dela, da transmissão dela, da assimilação dela. E isso não é novo entre os estudos de comunicação. Eu peguei um pilar dos estudos de comunicação para mostrar que essa ideia já existe desde o século retrasado. Peguei um trecho do Tarde que o Latour vai trabalhar, que é... Isso foi o Tarde falando. Por isso, toda produção social procura se multiplicar em milhares e milhões de cópias, onde quer que existam seres humanos, e só parará quando detida por uma produção rival tão ambiciosa quanto ela. Então, o Tarde, em 1895, ele vai estar discutindo justamente a cultura ou a produção social pelo ponto de vista da própria produção social e o sucesso dela em se replicar e se rivalizar com outras produções. A segunda coisa que talvez eu acho mais interessante da gente usar da memética, roubar para a gente como estudante de comunicação, como pessoas que estão fazendo trabalhos da comunicação, são as categorias de análise que o próprio Dawkins traz. Ele vai falar do meme a partir de 3 categorias de análise de sucesso que o meme pode ter. A primeira categoria seria a longevidade, né? Seria a capacidade do meme de permanecer no tempo. Por exemplo, vamos pegar um único exemplo para todas. Catolicismo. Tá há 2000 anos, longevo, grande capacidade desse meme permanecer no tempo. Segundo, fecundidade. Capacidade do meme gerar cópias e ser transmitido. De novo, catolicismo, extremamente fecundo. Terceiro, fidelidade. A capacidade do meme em gerar cópias com maior semelhança ao meme original. E aí a gente já vê um ponto em que o catolicismo talvez não seja tão fiel. Por quê? Apesar de no primeiro milênio, nos primeiros 1500 anos, o catolicismo ter quase sido extremamente fiel à sua cópia original, claro, com suas recombinações, com suas interferências, com suas mudanças em cima de escalas locais, né? E aí falando como geógrafo, em que o catolicismo ele vai ser aplicado de formas diferentes em diferentes partes da Europa, mas pensando numa macro escala, ele ainda vai ser extremamente fiel. E aí, a partir da Reforma Protestante, a gente vai ver diversas denominações do que vão ampliar o cristianismo. O catolicismo ele passa a se dividir com vários primos dentro desse grande bloco de cristianismo que não tem essa grande fidelidade.
E aí eu trago uma quarta categoria de análise que eu gosto, que é principalmente dentro da minha formação de geógrafo, que é o alcance, que não vai ser o Dawkins que vai trazer, vai ser esses dois autores, Degene e Forcer, que vai se referir à escala por qual trafega o meme, se ela é global ou se ela é local. E aí vão vincular a uma ideia de laços sociais que é trazida por um cara chamado Granovetter, em 73, sociólogo, em que basicamente vão estar discutindo se as ideias vão estar trafegando uma escala local, que seria a igreja, a família, o trabalho, ou uma escala global, Brasil, América, mundo. Com diferenças, claro. Quanto maior o alcance do meme, provavelmente mais recombinações, mais mudanças ele vai sofrer. E aí, depois que o Guilherme trouxe a discussão dele, acho que a gente pode até debater como memes globais, né, que atingem escalas globais, eles quase, por definição, eles precisam ser mais superficiais, porque eles vão ser mais mudados, vão ser mais recombinados. Eu trouxe duas categorias de análise também que o Jenkins vai trazer, né, que é um autor que não é associado tanto à memética assim, num livro dele de 2013, que é o Se Não Espalhar, Está Morto. If it doesn't spread, it's dead. Que ele vai trazer as categorias de espalhabilidade, que é o spreadability, que seria a capacidade da informação ou a ideia em se espalhar, e stickability, ou viscosidade, que seria a capacidade da informação em ser assimilada e retida. Isso aí é facilmente entendível e facilmente aplicável, né? Quanto uma ideia consegue ser transmitida e quanto essa ideia fica com você. Se é uma ideia que você vai... E aí, aplicando aos memes atuais, seria uma ideia que... né, um meme. Vamos supor o que aconteceu ontem. Regina Duarte lá virou meme, todo mundo se divertiu. Será que essa ideia vai ficar retida com a gente por muito tempo? Ou ela vai ser desbancada por outros memes que vão surgir nos próximos dias, nos próximos meses? Encaminhando para o fim, vamos para o último motivo, porque eu acho que a memética é importante de voltar a ser discutida, inclusive no ramo dela mais perto do original, que é a aplicação deles para informações em grandes escalas. E aí eu trago análise de redes e Big Data, que seria que se a gente vai estudar transmissão de informação, a gente não vai trabalhar na escala do indivíduo. Não faz nem sentido, seria extremamente determinista. Mas olhando grandes escalas de informação, grandes blocos de informação, a gente consegue catalogar, a gente consegue ver o mapa de transmissão de informação. Um dos grandes estudos brasileiros sobre análise de redes sociais, por exemplo, vai ser da professora Raquel Recoeiro, em que ela sempre retoma conceitos da própria memética nos trabalhos dela. E ela vai discutir como a preponderância das redes, das plataformas, por exemplo, na corrida eleitoral e nas disputas ideológicas que a gente está passando hoje, vai trazer grande interesse midiático e da sociedade para as redes e para passagem de informação nas redes. Trouxe um mapa um grafo, na verdade, do Twitter, que o próprio professor Fábio Malini, lá da UFES, fez no dia 1. Fábio Malini, que teve com a Ivana essa semana, em que ele vai trabalhar com os retweets 2 dias após a denúncia do Moro. E aí ele vai transformando isso numa nuvem de informação, a gente vai ver, por exemplo, aonde conectado na rede estão as figuras. Marcelo Freixo vai ser o grande nome, o grande replicador, o grande passador de informação e transmissão de informação dentro de um campo de uma esquerda. Dentro da direita vai ter a figura do Leandro Rochel e da Carla Zambelli. Aí vai estar mostrando como Jair Bolsonaro vai estar saindo desse campo da direita dentro dos retweets dele. Enfim, veja como a gente vai estar trabalhando com, literalmente, perfis de Twitter e hashtags, quase que tirando a agência do ser humano. A gente vai estar trabalhando qual é o caminho que essa informação está fazendo para entender a macroescala. Então, nisso eu acho que a memética pode ser bem aplicada. Outro exemplo de como a memética está sendo bem aplicada é no monitor de WhatsApp da Federal de Minas Gerais, em que eles vão estar monitorando alguns grupos de WhatsApp para ver quais são os conteúdos mais compartilhados de cada dia, para ver a transmissão, como é que está dando essa transmissão, qual é o tipo de material que está sendo compartilhado, qual é o tipo de material que está sendo retransmitido. Considerações para a gente, de fato, terminar. Eu acho importante que, por mais que os estudos meméticos contemporâneos
vão se debruçar nos memes de internet como quase uma figura linguística, uma figura narrativa, estética e discursiva, e que eu uso muito em alguns artigos e estudos meus, eu acho interessante a gente ter a ideia que a memética não se resume a isso. E, por fim, no atual cenário comunicacional, é possível construir certas analogias entre viralizações, entre vírus e memes, como replicadores. É foco de um artigo que eu estou escrevendo em questão de viralização da saúde, que é pensar, talvez a transmissão viral tenha uma analogia para a gente também transmitir sobre as fake news sobre os próprios vírus. Né? A gente está vendo... hoje, com o coronavírus, isso está muito claro, e acho que é uma coisa que a gente pode jogar para a parte dos debates no final. O coronavírus ele não vem só como vírus, ele vem também com toda a desinformação que possibilita o aumento da expansão desse vírus dentro das populações. A gente está vendo como o Brasil, muito acometido por fake news de coronavírus, está sendo hoje o foco global da transmissão do coronavírus. Então, Pedro, maravilha. Acabou? Acabou, é só deixar essa imagenzinha, né? Não dá para acabar sem um meme, que é aquilo. Você não olhando memes online, compartilhando memes com amigos, criando novos memes, que seria, né, reconfigurando, recombinando memes, seria o ponto mais explosivo da memética. Pegar memes, recombinar memes, retransmitir memes. Isso aqui é bibliografia para quem quiser. E obrigado, gente. Então, eu vou falar um pouco mais desse caráter das narrativas e da memética, né? E vou voltar um pouco aqui, deixa eu botar em tela cheia para ficar melhor, e vou dar um passinho atrás. Foi ótimo que, né, tanto Pedro quanto o Guilherme já relacionaram com a questão da política, me parece que é o campo importante, né? E eu vou começar justamente com a eleição do Bolsonaro, esse momento, assim, a meu ver, assim, de referência, né? No dia da posse do presidente Bolsonaro, nós tivemos manifestações lá em frente ao Palácio do Planalto e as pessoas gritavam WhatsApp, WhatsApp, Facebook, Facebook, né? Ou seja, essa compreensão que você tinha uma eleição que foi marcada pelas redes sociais e, mais do que isso, né? Essa apropriação tecnológica e dessas plataformas pelos muitos, que era uma discussão que a gente vinha fazendo desde o início dos anos 2000, da década de 2000, sobre democratização, horizontalização dessa produção midiática de informação, estava apropriada por uma multidão, por uma massificação desses processos enfim, quando a gente começava a discutir cultura digital, a gente não tinha ainda essa dimensão, né? Porque parecia que as tecnologias iriam se difundir e ser apropriadas por um tipo de grupo social, ligado à cultura, ou um grupo, ou uma pequena elite, ligada a um campo, por exemplo, às esquerdas, ou um campo universitário, né? Mas, na verdade, o horizonte de democratização, de radicalização dessa democratização, ele vai criar um outro efeito que tem a ver com esse sistema também de desinformação. Não é a entrada de outros grupos sociais produzindo desinformação, não. É a massificação, é a generalização desse compartilhamento de tecnologias e dessa possibilidade de qualquer um produzir mídia, o que é excelente, aliás, né? Mas é muito interessante que nessas manifestações apareciam, esse aqui é um cartaz com o símbolo do Photoshop, né? Ou seja, a própria fabricação da imagem, impressa na imagem, né? Essas marcas, esse meme que a gente chama, né? Ou essa produção gráfica que a gente considera primária ou imediata, apropriada por muitos, né? Então, esse apoiador aqui justamente leva um cartaz, né, do Bolsonaro com esse símbolo do programa de edição do Adobe Photoshop. Eu acho ele absolutamente assim, né, importante para a gente pensar dentro da teoria dos dispositivos, né, essa coevolução entre dispositivos, tecnologias e produção de subjetividade e essa apropriação tecnológica. Então, eu acho que é muito importante quando a gente vai falar da memética, quando a gente vai falar do governar por memes, quando a gente vai pensar uma democracia que a gente está vivendo, ou
uma outra forma outras formas de governo, onde esse tempo real ele está impresso no processo político, porque é o que a gente vive cotidianamente, né? Inclusive a nossa dificuldade em acompanhar essa velocidade, essa gestão da informação no campo da política, né? O que é bem problemático. Então, as condições de possibilidade, digamos assim, desse ambiente, né, que a gente vai tratar da memética, né, como base de uma governança política e de uma alteração nos comportamentos no campo da política e dessas disputas narrativas, tem a ver com essas mudanças tecnológicas, com esses novos dispositivos, como a gente já tem falado muito aqui, né? A possibilidade dessa apropriação, né? E também, né, esses processos estéticos globais, né? Ou seja, são processos que eles estão se dando de forma simultânea em vários lugares do mundo. Então, eu gosto de pensar com essa ideia, quais são as condições de possibilidade para a gente estar nesse momento, né, experimentando mais do que teorizando, né, essa memética, né? Então, esse sistema de desinformação, essa emergência do debate em torno das fake news, que muitos teóricos têm evitado usar a palavra fake news, mas não tem como a gente não usar a palavra fake news ou substituir fake news por desinformação, né, que seria talvez o mais correto, né, porque fake news está ligado diretamente à ideia de notícia falsa, né, mas enfim, mesmo, até na conversa com o Fábio Malini isso apareceu muito concretamente, né, tem se preferido usar a ideia de notícia enganosa, notícia construída para produzir um engano, ou, né, uma notícia que traz nela uma quantidade de informações, né, deturpadas, enganosas, mentirosas, que produzem um entendimento X da realidade, né? Mas então a gente vai falar um pouco dessas crises. Então, eu queria também relacionar a questão da construção desse campo da memética a esse sistema de desinformação da fake news. Lembrando que, obviamente, né, eu acho que alguém já falou aí, inclusive no grupo no chat do YouTube, né, que, óbvio, nós temos uma memética do bem comum. Nós temos hoje a construção e a disputa narrativa feita a partir dos memes, né, com os memes, para tratar da saúde, para tratar da política, para pensar em formas de construções meméticas, ou mesmo o uso do algoritmo e da inteligência artificial, né, a partir dos nossos valores. Quando eu digo nossos, do bem comum, da democracia, todo um campo de construção, né, importante. Então, não vamos carimbar memética e fake news, não vamos carimbar a relação do meme, da memética, simplesmente com o sistema de desinformação. Mas, na verdade, né, como a gente está usando muito aqui as metáforas, né, da virologia, né, nesse momento, digamos assim, né, a descompensação e a desordem vem de uma certa dificuldade de lidarmos justamente com o que é uma informação, ou seja, ou qualificada, ou não enganosa, dentro desse sistema. Então, nós estamos realmente, como o Pedro também trouxe, nós estamos num momento em que, né, essa memética se confunde com um sistema infectado, né, com um sistema em que os nossos anticorpos, digamos assim, para dizer o que é ou não a notícia ou a informação enganosa, ele está bastante perturbado e está bastante deficitário, né? Então, eu vou começar também, para a gente articular a questão da memética com a questão, né, das fake news e da notícia enganosa e desse sistema de informação, né, trazendo o conceito de verdade, que é um conceito difícil, obviamente, que atravessa a história da filosofia inteira, mas que tem abordagens muito interessantes que eu queria trazer aqui para vocês, né? Então, eu vou começar com essa proposição do Nietzsche, né, quando ele vai... nesse texto, como o mundo verdadeiro acabou por se tornar uma fábula, né, no Crepúsculo dos Ídolos, de 1889, quando Nietzsche traz, né, essa ideia de que o conceito de verdade ele é um conceito, digamos, que nós deveríamos abandonar. E por quê? Né? Não não para criar uma equivalência entre qualquer tipo de informação ou produção científica, mas simplesmente, né,
ele diz que o conceito de verdade ele produz mais erro e ele é mais problemático do que talvez um sistema, se a gente pudesse trabalhar com um sistema de crença, no que as pessoas acreditam e no que a sua crença se relaciona com um determinado valor. Então, ele vai trazer essa ideia da história de um erro. O mundo verdadeiro é uma ideia que já não serve para mais nada, que não obriga mesmo a mais nada, uma ideia que se tornou inútil, supérflua, consequentemente, uma ideia refutada. Suprimamo-la. Vejam lá, é uma questão e uma ideia bastante perturbadora, mas ela diz, enquanto a gente trabalhar com sistemas de verdade, sistemas de verdade absolutos, nós vamos estar, enfim, disputando essas verdades. Quando a gente entende que a verdade é uma construção, quando a gente entende que a verdade é um campo da interpretação, nós podemos puxar e perguntar quais são os efeitos de verdade relativos às nossas crenças. Ou seja, se eu acredito que eu sou que uma pessoa branca é superior a uma pessoa de pele negra, ou de um outro grupo social é superior a um outro grupo, isso implica em sofrimento, isso implica em assujeitamento, isso implica em injustiça, ou seja, as minhas crenças produzem efeitos terríveis, Ou seja, nós temos que... O sistema de crença talvez seja mais interessante para a gente lidar com os seus efeitos, que a ideia de verdade. Então, Foucault vai trabalhar com essa ideia também, da construção de verdades. As verdades são construídas, elas nascem e morrem na ciência. Nós temos verdades que são consensuadas, ou seja, um regime de verdade, às vezes, ele subsiste durante o período e ele é refutado. Então, na ciência, já se tem essa ideia muito interessante, muito produtiva, que as verdades elas são temporais, elas são verdades no tempo, regimes de verdade, e que a gente poderia nos perguntar justamente qual o regime de verdade que impera num determinado campo científico, consensual. Quais os mecanismos e instâncias que permitem distinguir um enunciado verdadeiro de um falso, quais são as técnicas e procedimentos para a obtenção de uma determinada verdade, o estatuto da verdade de uma determinada sociedade, leis, enunciados científicos, ou seja, todo um pensamento absolutamente decisivo, importante para a gente pensar uma filosofia contemporânea, que são a ideia dos regimes de verdade, regimes de produção de verdade. Ciência produz verdade, jornalismo, regime jurídico, ciências humanas. E quais são esses métodos de produção de verdade? A demonstração, o experimento, o consenso, a fábrica de fatos, a ideia de objetividade, de imparcialidade, as leis, como é que a lei produz, as leis não só regulam os nossos comportamentos e instituições, mas elas produzem crime, ou seja, a partir do momento em que nós vamos ver na história da humanidade uma sucessiva entrada e retirada de determinados comportamentos desse regime de criminalização. Então, a qualquer momento, por exemplo, a gente pensar nos lugares em que o consumo, por exemplo, o consumo de drogas foi regulamentado, esse consumo deixa de ser crime em vários estados, nos Estados Unidos, em vários lugares, vários países. Então, a qualquer momento, um determinado comportamento deixa de ser crime ou passa a ser crime. Ou seja, a produção de crime depende de regimes de leis e regimes de verdade. Então, isso é muito importante para a gente nos perguntarmos qual a validade da ideia do conceito de verdade. Então, de novo, esses autores, Nietzsche, Foucault, não estão dizendo que todas as crenças, informações e produções científicas se equivalem, não é uma desqualificação nem da ciência, nem desses regimes de verdade, mas puxar e chamar a atenção para a sua construção. Que verdade, e que verdades nos são dadas hoje compartilhar e consensuar? E acreditando numa determinado tipo de verdade,
quais são os efeitos dessa verdade. E eu acho que é essa a disputa que nós fazemos hoje, quando a gente faz disputa de mundo. Né? Nós disputamos mundos que trazem consigo verdades, crenças, né? Dogmas, né? E os seus efeitos. Né? Então, o que nós temos, talvez, que nos perguntarmos é quais são os efeitos da verdade, por exemplo, de um campo bolsonarista, né? Ou de um campo hoje que diz que é negacionista em relação à pandemia de Covid, ou seja, né, os grupos que acreditam que nós não estamos numa séria, né, dentro de um cenário, né, trágico, sério, né, de uma pandemia global, produzem morte porque vão estimular as pessoas a se manterem no seu cotidiano normal, ou seja, de novo, a pergunta talvez mais interessante, qual é o efeito dessa verdade? Né? Qual é o efeito dessa verdade que é partilhada, replicada, ou seja, ela mata, né? Nós vamos encontrar regimes de verdade que matam, que produzem sofrimento e assimetria, e eu acho muito bom quando a gente desfoca o problema do conceito de verdade para o efeito das verdades. E para mim, essa é a maneira mais interessante e inteligente para a gente trabalhar com a questão das fake news, da desinformação, ou seja, sabe, quais são os efeitos daquilo que você acredita, né? Me parece bem mais interessante do que simplesmente falsificar determinadas crenças e informações, né? Então, eu queria partir dessa discussão, porque eu acho que ela é muito estruturante em tudo o que a gente vai trazer agora, né? Quais as consequências éticas, subjetivas, em termos de relação de poder, de comportamento e de visão do mundo como resultado das crenças. Então, eu hoje prefiro trabalhar com o conceito de crença, no que as pessoas acreditam, e o fato de elas acreditarem nisso vai produzir morte, sofrimento, ou não, vai produzir bem comum, vai produzir solidariedade, vai produzir relações mais éticas, né? Então, perguntar pelo que como as crenças produzem efeitos, né? Quantas verdades e mentiras a gente é capaz de suportar e quais são os efeitos dela, né? Então, enfim, é o contexto que a gente tem que chamar a atenção. Então, para além desse debate conceitual, né, essa comunicação na era da sua automação massiva, eu acho que isso é fundamental. Né? Então, a gente falou muito da questão da memética, desse poder de replicação, de difusão, né, massiva das informações. E, como eu disse, um primeiro horizonte que era utópico, né, mais gente produzindo informação, mais gente analisando, mais gente compartimentando como um horizonte utópico de democratização do conhecimento, da ciência, e que existe, que não foi, digamos, né, e que não saiu do nosso horizonte, né? Esse é um horizonte importante para a gente trabalhar, e ao mesmo tempo uma distopia em relação a esse horizonte. Exército de trolls, racismo, sexismo exacerbado, o ódio nas redes, né? Decisivo. Para além da questão do conceito de verdade e essa um pouco, né, e essa relativização em relação à noção de crença, que parece mais interessante que esse conceito de verdade, né? A gente tem toda uma disputa em torno, né, enfim, desse campo da desinformação em relação à própria ciência. Né? Então, o que a gente vê hoje é uma crise de autoridade, né? A desqualificação dos intermediários, a desconfiança em relação aos grandes sistemas e pertencimentos, aos grandes sistemas de produção de verdade, né? E como as pessoas se recolhem, né, ou ficam satisfeitas quando elas passam a pertencer a uma comunidade de crença, né? Ou seja, muito mais do que verdades universais, as pessoas estão dispostas a entrarem numa comunidade de crença em que elas se sentem confortáveis e que passa a ser, né, e que vai construir o seu regime de verdade. A Terra é plana, hoje ela é, né, uma comunidade de construção, né, e de disputa de verdade. Com a própria ciência, né, enfim, e que traz uma satisfação para as pessoas que participam dessa comunidade. Eu sempre gosto de dar o exemplo do cruzeiro que foi contratado para, não sei se ele já aconteceu ou está acontecendo, né, para buscar o fim, o limite da Terra plana. Né? Eu digo, deve ser divertidíssimo você estar nesse cruzeiro com vários outros terraplanistas, né, discutindo as teorias mais enlouquecidas de demonstração que a Terra é plana, né? Uma delícia, né? Os terraplanistas reunidos num cruzeiro pelo mundo,
numa comunidade de crença, onde eles podem se divertir, né, e se sentirem muito bem nessa comunidade de crença. Entre outras crenças que produzem, a meu ver, o terraplanismo é uma das melhores, né? É a mais inofensiva, entre aspas, né? Ou que não existe aquecimento global, e aí sim a gente já tem efeitos na economia, a gente tem efeitos, né, enfim, no sistema de produção, né, de valores, né, ou seja, o que essa comunidade negacionista em relação ao aquecimento global vai produzir como efeito, ou a ideia de que vacinas são ameaças à saúde, né? Então vejam só, quando você começa a entender a comunidade de crença, eu acho que fica muito mais interessante a gente pensar em como trazer, inclusive, para o diálogo essas pessoas, né? Porque talvez uma informação objetiva ela pode ser contraposta ou desmentida, mas e a crença? Como é que você diz para alguém que acredita em alguma coisa que aquela crença ela está baseada num sistema de desinformação ou de inverdade, né? Então, para mim, a chave da crença ela é decisiva para a gente trabalhar com essas questões, né? É isso aqui, fake news e boatos podem ser desmentidos, mas e a crença? Eu quero acreditar, né? E daí a ideia também da memética como ideias que vão trazer argumento e justificativo para minhas crenças, ou seja, a crença vem primeiro, gente, né? A crença e a comunidade de pertencimento a esses lugares, né, esses espaços de crença, ela é primeira, né? Ela é primeira em relação à memética, ela é primeira em relação às ideias que vão vir. Quando eu digo ela é primeira, óbvio que isso é simultâneo, né? Mas, enfim, eu preciso. Esse desejo de acreditar é decisivo para a gente entender a questão das fake news, dos boatos, né? E desse sistema. Daí a proliferação das agências de checagem, elas vão trazer uma questão que me parece interessante, quando eu trouxe a questão do conceito de verdade, que é a ideia de verdades moduláveis, né, que eu acho bem mais interessante também. São verdades moduláveis. Então, não é à toa que as agências de checagem vão falar entre os dois polos, que é o que a gente conheci e trabalhava entre o verdadeiro e falso, nós temos modulações. Eu gosto dessa ideia de modulação. A modulação é o quê? É uma informação ou uma informação imprecisa, ou insustentável, ou exagerada, ou, enfim, a gente vai ter modulações em relação a esses dois polos binários que é verdadeiro e falso, né? Então, vejam aí que me parece também um momento interessante, né? E aí, a gente chega nesse ambiente que também já foi descrito um pouco anteriormente, dessas guerras culturais nos ambientes digitais, né? E que tem, de novo, como base, né, as comunidades de pertencimento, as comunidades, enfim, né, de crenças, né, e essa discussão que me parece também uma discussão decisiva nesse ambiente, que é a questão da autoridade, né? Quem diz, então, o que é verdadeiro e o que é falso? Né? Daí a disputa com a ciência, ou seja, a disputa com a ciência, de certa maneira, que os negacionistas fazem, é uma disputa, né, para, digamos, desregular o sistema de autoridade. Cientistas, professores, especialistas, experts, né, que perdem esse lugar, né, de autoridade, a sua autoridade passa a ser relativizada de tal maneira que impera também, né, o mundo da doxa. Mas eu acredito que a Terra é plana. Mas, puxa, mas você acredita a partir de que referências, de que bases científicas, de que informações, de que repertório, né? E aí a gente vai encontrar no YouTube, no sistema de produção de informação, na memética, né, sistemas inteiros de sustentação de crença. Daí a memética ser tão importante, inclusive na sua produção imagética, né? A gente vai ver associações absurdas, né, que vão construir a partir de uma fragmentação inacreditável de teorias, de imagens, né, sistemas de crença, enfim, para gente difícil de sustentar, mas que tentam construir alguma coerência nessa fragmentação. Então, a questão de minar as fontes de autoridade é decisiva nesse sistema,
Né? E aqui, isso aqui é uma memética já antiga. Mas eu gosto dela porque eu consegui fazer uma superposição desses primeiros memes pré-eleição com os memes pós-eleição. E é incrível como eles migraram. Né? Então, isso era a disputa narrativa em torno das questões de gênero, a disputa narrativa na sociedade brasileira, né, em torno dessa histeria diante da possibilidade, né, de um sistema de perversão da sexualidade infantil, né, que foi decisivo, inclusive, na eleição do Bolsonaro, né, a famosa mamadeira de piroca, né, a intervenção no campo da educação, né, da introdução de um pânico social, né, porque trazia essa questão, né, da sexualidade infantil, né, a gente vai ver na pré-eleição, né, esse tipo de memética, enfim, né, se proliferar de uma maneira inacreditável. Né? Memética baseada, de novo, em fake news, informação enganosa, um modelo de negócio baseado na fake news que vai construir e trazer memes e informação enganosa para um sistema de crença. Ou seja, estão querendo intervir na sexualidade, na construção subjetiva das crianças. Ela apresentará primeiro beijo gay infantil, diz Fátima Bernardi. Né? Então, as imagens, a simulação de notícia na imagem, estão dando uma informação aqui no Cruzeiro Terraplanista, até a beirada da Terra. Até a beirada da Terra. Bom, não, nada disso. Achei que eram notícias quentes sobre o Cruzeiro Terraplanista. Mas, vamos lá. Mas, enfim, né? Então, essa construção de memética, ela veio se adensando, né? E a verdade, de novo, dentro da linha negacionista, essa construção de disputa da narrativa histórica, disputa do passado, né? Também estava muito presente na pré-eleição, pré-2018, né? A verdade e a história são irrelevantes diante da crença e dos valores. Zezé de Camargo tem razão, né? Nunca houve ditadura no Brasil, o que houve foi uma repressão contra vagabundos. Eu adoro também esse meme, que é inacreditável, né? Zezé de Camargo, sociólogo, historiador. Vejo aqui a disputa com o campo da autoridade, da historiografia, de quem conta a história, ou das vítimas, desse sistema de ditadura. Ou seja, vejam só que você passa, nós vamos ver figuras públicas acederem a esse lugar de autoridade, disputar, e disputar a história. Né? A construção histórica a partir de um valor de crença. Então, esse que é o meme dos memes, que eu vou continuar dando exemplo dele por muito tempo, porque eu acho que ele é incrível, porque ele reúne todas esses temas que produziram uma histeria social no Brasil. Pablo Vittar terá programa infantil na Globo via Lei Rouanet. Esse é o meme dos memes, com uma difusão incrível, né? Então, na linha evolucionista, né, esse é a carga de informação que foi mais, né, replicada, remixada, transmitida. E por quê? Porque ela junta justamente os temas que mais produziram histeria e disputa narrativa nesse pré-eleição também, né? Então, a ideia é Pablo Vittar, né? Drag, trans, terá programa infantil, ou seja, né, vai moldar o comportamento das crianças através da Globo, uma super emissora, né, capaz de construir sistemas de comportamento ilógico via Lei Rouanet, o que é um absurdo, que seria pago, inclusive, com dinheiro público. Ou seja, você junta, né, uma desqualificação de campos, né, a desconfiança da mídia e a questão da desqualificação, né, de ferramentas como a própria Lei Rouanet, que estava sendo colocada em questão, enfim, do campo cultural, como o campo da depravação, dos perversos, né, nessa disputa narrativa. Né? E, de novo, então, é decisivo a gente pensar no sistema de crença, nessa crise de representação e de autoridade. Um outro, né, deixa eu
eu acho que vou ter que me... Deixa eu ver que horas são. Meio-dia, não dá para avançar mais um pouco. Né? Assim, esse caso eu acho também que ele merece ser retomado, analisado, estudado, o estudo de caso da exposição do Queer Museu. Né? Porque, de novo, o sistema de autoridade ele não está ligado só ao jurídico, sistema de autoridade científico, sistema de autoridade jornalístico, ou seja, os vários regimes de verdade. A gente chega numa disputa pelo campo da verdade e dos valores no campo da arte. Quem diz o que é arte? Né? Então, aqui, né, aliás, ironia do destino, MBL, né, puxou essa campanha de censura, né, da exposição do Queer Museu, que trazia toda uma série de debates em torno do que gênero, sexualidade, né, a construção subjetiva, né, enfim, das orientações, né, de cada um, né, mas todo esse momento em que o MBL puxou essa campanha, né, sobre a articulação entre a produção artística, né, a produção estética, o campo cultural, como um campo de produção de perversão, né, de perversão do comportamento. Né? Então, parabéns quando eles fizeram uma estratégia de enxameamento que derrubou a página do Santander Cultural no Facebook, né, e começaram a construir uma memética, né, em torno dessa disputa narrativa que produziu uma histeria incrível no Brasil. Né? A exposição foi cancelada no Santander Cultural, acho que foi o primeiro indício que a gente entrava num regime de disputa narrativa muito forte, a partir das redes sociais, a partir da memética. Né? Parabéns, Brasil, primeiro passo de muitos, Banco Santander recuo. Então, judicialização da arte, quem diz que essas obras têm valor artístico, não são zoofilia, perversão, não são do campo, né, de uma construção de valores degenerados, né? Então o MBL puxou de maneira muito eficaz e construiu um regime de histeria, né, que barrou essa exposição. Barrou no primeiro momento, né, depois se judicializou, né, nós tivemos os promotores da infância e da juventude indo a Porto Alegre para verificar em loco se havia pedofilia na imagem, na imagem, nas propostas estéticas e artísticas, se havia sexo explícito na imagem. Não, eu brinco que é quase que um exame, né, ginecológico da obra, né, da obra de arte. Vamos ver, né, literal, de uma literalidade que tem muito a ver com a questão da memética. Então, vamos guardar essa ideia da literalidade, que é uma redução da complexidade da informação, da imagem, do campo artístico, estético, da comunicação ao literal. A imagem tem nu, né? A imagem tem uma cena sexual, ou seja, se desqualifica a história da arte inteira, que sempre trabalhou com nu, com sexualidade, com temas tabus, né? E se carimba, né, a narrativa da pedofilia, do sexo explícito, né, da perversão das crianças, né, nessa exposição. Então, foi um momento, né, importante para a gente pensar tanto essa questão da fake news, da desinformação, essa ideia, essa noção de pós-verdade, né, ou seja, você constrói uma verdade, porque, enfim, a partir de um dado, de um fato, né, você a reinterpreta e você consegue emplacar, né, essa pós-verdade de forma massiva. Né? Então, esse eu acho que é um exemplo incrível, que ele foi revertido de maneira extraordinária, né, também. Né? Enfim, você cria uma polarização como estratégia que nutre essa desinformação, construção de ódio, na disputa jurídica, e a construção desses efeitos de verdade. Né? Construção de discursos de intolerância, de indignação, de violência também. Né? Então, foi incrível. Eu acho o caso do Queer no museu ele é maravilhoso, porque ele tem, inclusive, a reversão, né? Que foi o momento em que acho que eu não trouxe aqui, esse aqui o momento em que a exposição veio para o Rio de Janeiro, a partir de um crowdfunding, né, foi a primeira vez que se conseguiu, através de financiamento coletivo, levantar mais de um milhão de reais,
e se montou essa exposição no Parque Lage de maneira extraordinária. O Parque Lage se abriu para a exposição do Queer Museu, ela teve filas quilométricas porque as pessoas queriam ir lá para ver onde está a pedofilia, o sexo explícito, né? E as pessoas ficaram profundamente decepcionadas, né? Porque, enfim, eram obras de arte, às vezes muito pequenas. A gente descobre que ali, né, o MBL pegou pedaços, né, das obras e amplificou, né, onde apareciam órgãos, né, genitais, ou seja, era um recorte da obra para produzir o efeito de indignação, né, diante da imagem, né? Então, o Queer Museu assim, é um exemplo completo de como também, né, se reverte. Né? E é isso, a exposição veio para o Rio de Janeiro, foi vista por milhares de pessoas, que ficaram decepcionadas com o seu componente polêmico, perverso e pervertido. O que nós estamos vendo ali eram obras de artistas contemporâneos, Adriana Varejão, tinham obras de artistas clássicos, né, e absolutamente dentro, assim, da normalidade de uma história da arte que vinha sendo exposta há muito tempo no Brasil. Né? Mas ali ficou muito claro, né, esse componente das guerras culturais, esse componente político da disputa narrativa, demonização do campo cultural, do artista como esse agente de perversão, que é uma questão que nós estamos vendo aqui, né, voltar aqui, inclusive nessa discussão em torno da Regina Duarte. Né? Então, será que a gente pode falar de novos regimes de verdade? Eu acho que essa é uma questão interessante, importante, né? Uma construção de... Enquanto a histeria em torno do Queer Museu fez com que, né, essas informações enganosas fossem replicadas aos milhares, nós tivemos uma temporalidade que se estabeleceu um regime de verdade, por clique, por likes, por produção de consenso, por compartilhamento, por anuência, né? Então, assim, eu acho que é bem perturbador, mas é muito interessante a gente pensar que nós estamos num regime de verdade temporal. São verdades no tempo que podem ser substituídas a qualquer momento, o que é muito problemático para nós que pensamos na ideia de verdades ou universais, ou verdades eternas, ou o céu das verdades, né? Então, a qualquer momento é como se nós entrássemos num campo, né, digamos, de influência de regimes de verdade que nós nos tornamos reféns, né, o que é muito problemático. Né? Então, verdades no tempo, né? E com uma rapidez muito grande, a substituição de uma determinada verdade por outra de forma muito rápida. Né? Então, se a gente pegar o tempo em que a exposição do Queer Museu foi censurada e produziu esse regime de histeria, e a chegada no Parque Lage, que eu acho que foi 2017, 18, acho que foi 19, né? No Parque Lage, não lembro aqui, se alguém tiver a data melhor me informa, mas, enfim, um regime de tempo curto em que se reverteu completamente esse caso, completamente, né? E a exposição Queer Museu, mesmo tendo afrontado, mesmo tendo sido afrontada pelo nosso prefeito Crivella, que disse que ela não viria para o Rio de Janeiro de jeito nenhum, e por várias outras autoridades, né? Enfim, entrou num regime de aceitação de normalidade, mas tomando que as pessoas puderam ver as obras, entrar em contato com elas, se desfez a histeria. Né? Mas vejam só o estrago produzido nessa temporalidade, não é isso? Bom, então é isso, 2016 foi o ano que entrou, né, essa noção de pós-verdade também, segundo o dicionário Oxford, esse termo cresceu 2.000%, né, a gente teve a eleição do Trump, o Brexit na Inglaterra, o impeachment no Brasil, que foi já todo, a gente pode fazer uma análise, uma leitura do impeachment no Brasil, todo baseado na memética também. Óbvio, são vários elementos, né, históricos de articulação política, complexo, não vamos reduzir, obviamente, a memética, mas eu acho que é muito interessante tentar entender qual foi o papel, né, desse regime de velocidade na produção da informação, desse regime de verdade temporal para conseguir um efeito. Você consegue um tipo de efeito, o impeachment, ou você consegue um outro tipo de efeito, a eleição do Bolsonaro, a partir de um trabalho que ele sabe, né, de um trabalho temporal que pode ser desmentido e anulado, cancelado daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos,
mas que ele vai ter um efeito, impeachment da Dilma, ele vai ter um efeito, a eleição do presidente Bolsonaro. Então, aquele regime de verdade, ele, né, digamos que ele se torna hegemônico durante um período curto até que ele produz um efeito. E esse efeito, enfim, vamos dizer, eleger, vai ter impeachment, né? Como é que você reverte? Né? Então, vejam só, essa construção é muito interessante. Né? Claro, né, para quem está trabalhando especificamente com a questão das fake news, a gente vai voltar lá adiante a isso, né? Eu estou relacionando muito, de novo, fake news e memética, porque eu acho que é uma forma também de interessante a gente articular esses fenômenos, né? Já tem que podemos articular mais adiante quando a gente voltar para a questão dos algoritmos, né? Então, essa fazenda e fábrica de fake news e de notícia enganosa como modelo de negócio, né? Articulada a inteligência artificial, articulada essa automação, os ciborgues, né? Enfim, e essa ideia, né? Que tanto memética como fake news, ela constrói um modelo de negócios, né? Muito lucrativo, e está dentro também das análises que a gente vai fazer mais adiante sobre capitalismo algorítmico, né, e a produção, né, enfim, dessas bolhas, dessas comunidades de crença em que as pessoas, aliás, todos nós, né, tem muitos dias que eu acordo e digo, eu não gostaria de sair hoje da minha bolha está aqui tão confortável, bonita, né, eu queria ficar no meu lugar de crenças protegidas diante do mundo, né? Diante de tudo que está acontecendo. Então, não vamos criminalizar as bolhas também, mas vamos saber que elas existem, como, enfim, nós entramos e saímos dela ou não nos damos conta que estamos numa, né? Então, essa questão da bolha, eu acho, decisiva também para produzir, né, informações e verdades produzidas para crenças, né? Enfim, alguém pode realmente decidir não sair da sua bolha diante do mundo, né? As bolhas são confortáveis, né? Mas como é que a gente conversa, dialoga em termos políticos, né? A política é a anti-bolha, né? Bom, enfim, eu vou passar por aqui, eu acho que o meu tempo já está acabando, né? Enfim, porque eu acho que são temas que nós vamos voltar, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer essas noções de comportamento de manada, né? Ou seja, né, no exemplo do Queer Museu, no exemplo da construção, né, do próprio impeachment, ou da eleição do Bolsonaro, né, assim, quais os momentos de construção de comportamentos de manada em que, né, enfim, uma quantidade muito grande de pessoas se comporta de uma forma replicante, né, automatizada, entre aspas, né, com esse efeito, né, de comportamento mimetizável. Né? Bom, então, isso tem a ver com toda uma questão que eu acho que a gente vai voltar depois, que é a construção da opinião pública a partir da automação, a partir da inteligência artificial, né? Essa ideia da subjetividade na era da sua viralização e contaminação automatizada, né? Uma subjetividade, né, replicável, né? Construção de consenso, que é decisiva, né? Nessas construções, como se constrói consenso, né, como se produz comportamento de manada. Então, aí, jornalismo, publicidade, a gente trabalha muito pouco, gente, com as questões da publicidade. Então, hoje, esse campo da fake news e da propaganda enganosa está sendo muito trabalhado, analisado a partir de um campo da publicidade, né, como publicidade, né, que é isso, né, que vai embalar ideias, embalar crenças para serem repetidas, difundidas, né? Então, a gente subestima os estudos do campo da publicidade e valoriza muito, quando a gente fala de fake news, né? O news aí faz referência à notícia, jornalismo, mas cada vez mais as teorias desse campo trabalham com as características da publicidade, né? Dos publicistas, né? Estímulo, comoção, dramatização, a construção e os efeitos emocionais, né, a psicologia cognitiva, né, ao apelo à emoção e à crença, que são, enfim, absolutamente característicos de vários outros campos, né, da literatura, da produção cultural, comoção, emoção, mas como isso vai passar a ser trabalhado, né,
nesse campo político, né, e nessa escalada mesmo, né, desse sistema de desinformação. Né. Aqui tem esse relatório que ele é uma referência, que é o Global Disinformation Order, de 2019, que vai trabalhar com essa ideia de desinformação global. Esse é um texto importante, e é muito interessante que ele coloca, né, para a gente ir finalizando, ele vai criar uma escala de estrago produzido pela desinformação, que é o que me interessa, na verdade, que eu acho que é o que nos interessa, né? Qual o efeito né, qual o efeito da desinformação? Como eu falei, morte, né, racismo, machismo, assujeitamento, injustiça, né? E eles vão colocar na escala 1 da produção de efeitos deletérios e terríveis, né, quando a desinformação ela é vocalizada pelos atores estatais, quando eles passam a ser os disseminadores da desinformação, da fake news, o discurso negacionista, né? E aí, nesse relatório se cita, esse relatório de 2019, cita China, Índia, Irã, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Venezuela, né, como países em que os seus estadistas tomam a desinformação como aliás, os estadistas passam a ser o vetor de desinformação. E, óbvio, se a gente olhar para o Trump nos Estados Unidos e no Brasil hoje, né, a gente está nessa escala o que vai produzir efeitos sociais, de saúde arrasadores, né? Quando os atores do Estado passam a ser os vetores de desinformação, que é o que a gente está vivendo no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, essa relação entre a notícia enganosa, a fake news, né, e a política. E aqui tinha, desse relatório, no número de países que foram detectadas campanhas de manipulação da opinião pública via fake news. Seria legal vocês depois se debruçarem sobre esse relatório, porque ele é interessantíssimo e ele é a base para boa parte das referências sobre esse sistema de desinformação hoje, né? Então, em 2018, né, a OEA classificou, né, o Brasil, né, como sem precedentes a difusão de desinformação no período eleitoral brasileira, né? E, enfim, tem várias pesquisas de 2018 apontando que 90% dos entrevistados afirmaram ter recebido algum tipo de notícia óbvio, falso, WhatsApp, enfim, nós vivemos isso, essa experiência, né? Mas o que me interessa é aquela escala 1 ali da produção de desinformação, quando ela está na boca do estadista, né? E ali, por isso que eu trouxe aquela memética mais antiga, que eu sempre trago, né, das fake, da fake news e da desinformação pré-eleitoral. Porque o que vai acontecer no Brasil é que aquela experiência, como se aquilo ali fosse, né, uma espécie de laboratório narrativo, né, das narrativas que iam ser vocalizadas pelo governo brasileiro depois da eleição. E aí agora, como Jair Bolsonaro, presidente da República, ele vai continuar a disputa narrativa, né, a partir desse lugar do presidente da República e dos seus ministros. Né? Então, não é à toa que a gente vai vendo, né, também sendo nomeados Van Traub, o ministro das Relações Exteriores, né, agora a Regina Duarte, né, eles passam a ser os vetores da produção de fake news e desinformação na boca do Estado brasileiro. Isso, a meu ver, é o governo por fakes, é o governo pela desinformação, né? E na disputa narrativa e na guerra cultural. Então, a gente viu isso de maneira assim, muito concreta, né? Bolsonaro, essa matéria aqui é de 2019, né? Início do governo, Bolsonaro determina que militares celebrem o golpe militar, a disputa em torno da história. Então, não é mais o Zezé de Camargo. Né? É uma autoridade do Estado brasileiro disputando a história, disputando a narrativa, disputando o passado. Né? Bolsonaro determina que militares celebrem o golpe de 64, né? Juíza proíbe que o governo Bolsonaro de comemorar o golpe de 64. A disputa narrativa no campo jurídico, né? No campo científico, no campo de outras autoridades especialistas sendo feita. Né? Para a maioria da população, o golpe de 64 deveria ser desprezado, diz Datafolha. Né? E aí as pesquisas de opinião pública, ou seja, uma economia narrativa. Vejam só, eu gosto muito dessa noção de economia narrativa, a ideia, né, de como essa economia narrativa vai se constituindo. Nós estamos dentro desse laboratório. Eu acho que o Brasil é o país que está, né, a gente brinca que é a vanguarda do atraso, ao mesmo tempo, né, ele está
talvez seja um dos países do mundo em que, né, junto com os Estados Unidos, mas eu acho que aqui de maneira mais radical ainda, né, essa experiência está sendo feita, né? Esse laboratório social dessa economia narrativa, da guerra cultural e da possibilidade de você ter verdades no tempo, né? Verdades construídas, verdade no tempo que eu digo, né? Construída nesse sistema de replicação, difusão, compartilhamento no novo regime de verdade, que ele se instaura durante um certo tempo, até ser desmentido, até ter uma reação. Então, vejo que a questão da velocidade nessa economia narrativa é decisiva. Daí também, né, eu já tinha falado da produção alucinatória, né, de narrativas, de informações que nos atropelam e que nos não dão muito tempo de reagir, né, a essa construção e essa economia narrativa, né? E aí a gente vai... de novo, a disputa narrativa vai avançando. O ministro da Educação diz que pretende revisar livros didáticos sobre o golpe de 64, a ditadura militar. Então, vocês vão vendo que não se trata mais do Zezé de Camargo, né? Não se trata mais de figuras laterais ou do campo do entretenimento, simplesmente, que são decisivas nessa disputa, também, que elas vão entrar de maneira decisiva, é importante que elas estejam nessa disputa, claro, né? Mas o livro didático, né? Ou seja, é o sistema inteiro que vai responder e vai construir e vai trabalhar com essa economia narrativa. Por isso que é tão importante os ministros da cultura, os ministros do governo Bolsonaro serem os porta-vozes e vocalizarem, né, essas narrativas, né? Enfim, né? No memorial do Holocausto, Bolsonaro diz que nazismo era de esquerda, ou seja, aquele meme lá pré-eleitoral que a gente considerava o absurdo dos absurdos é vocalizado e está na primeira página de todos os jornais, dito pelo presidente da República. Então, vejo como a memética ela vai se essa memética, essa narrativa vai se oficializando, né? O que é bem problemático, né?